Esquenta da 9ª rodada da Série B, meu irmão. Nós temos 4 clubes podendo assumir a liderança. O Goiás pode permanecer na liderança nessa 9ª rodada. Vila Nova, Remo e CRB também querem chegar na ponta. Temos ali pelo menos, meu irmão, uns 6 clubes tentando entrar no G4 e temos alguns clubes tentando sair da zona do rebaixamento. O Paysandu tentando a sua primeira vitória. Vamos conversar, vamos fazer o esquenta desta 9ª rodada da Série B. O que pode mudar, quem é favorito, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo. Hoje a gente vai falar de Série B, então se inscreva no canal, meu irmão. Estamos aí batendo 80 mil inscritos, falta muito pouquinho, não sei se batemos nesse momento, mas vamos para 90 mil inscritos. Se inscreva no canal, porque aqui, meu irmão, é o canal que a gente mais fala sobre Série B. Série B aqui, meu irmão, é o carro-chefe. Se inscreve, deixe sua curtida e deixe o hype, meu irmão. O hype é uma coisa muito importante que o YouTube acabou de lançar, é de graça. Deixa a curtida, deixa o hype, vem aqui embaixo, já zera isso tudo e vamos falar sobre Série B, meu irmão, que essa 9ª rodada promete muita coisa, tá? Esse jogo amanhã vai ter estreia da 9ª rodada com Goiás e Ferroviária. Já é um jogo, meu irmão, absurdo, mas o que pode mudar nessa rodada, né? Líder é o Goiás, tá? Líder é o Goiás. Goiás vencer nesse jogo, obviamente ele permanece na liderança. Se o Goiás tropeçar, é logo o primeiro jogo. Aí abre uma infinidade de possibilidades, tá? O Vila Nova, vencendo o seu jogo, ele pode assumir a liderança, né? Empatando o seu jogo, ele pode também assumir a liderança, mas aí vai depender do saldo de gols do Goiás, né? O Goiás teria que perder o seu jogo e perder esse saldo 4 aqui, e o Vila Nova empatar e passar ali pelo menos no saldo de gols, né? 1-1, né? Digamos assim, Goiás perde de 1-0 e o Vila Nova empata 1-1, fez um gol, né? Aí o Vila Nova passa o Goiás na tabela, empatando, o Goiás perdendo, tá? Pode acontecer, mas o Vila vencendo, o Goiás tropeçando, o Vila assume a liderança. Remo também pode ser líder nessa rodada, a gente vai ver que o jogo do Remo é um jogo que, meu irmão, tem que vencer, né? O Remo chegaria a 19 pontos, teria que contar com o tropeço desses dois times aqui, tá? Teria que contar necessariamente com tropeço de Goiás e Vila Nova. Tropeço, meu irmão, é derrota ou empate, né? Eles dois teriam que tropeçar, porque se o Vila vencer, o Remo não tem possibilidade de passar no saldo de gols. Ele já tem um saldo de gols maior, mas tem uma vitória a menos que o Vila Nova e uma a menos que o Goiás também. Então, o Goiás empatando, o Vila empatando ou perdendo, o Remo sendo líder teria que vencer para ser líder, tá? Então, Remo também pode ser líder. E o CRB também pode ser líder, meu irmão. O CRB teria que contar com o tropeço dos 3 que estão na frente dele e teria que vencer o seu jogo. Já o Operário não tem possibilidade nenhuma, tá, de se tornar líder nessa rodada, mas tem boas possibilidades de entrar no G4 pela primeira vez nessa temporada, tá? O Fantasma teria que vencer o seu jogo. O Fantasma, que tá aí com a maior sequência de vitórias dessa Série B no momento, são 3 vitórias seguidas, teria que vencer o seu jogo e torcer por um tropeço do CRB. Se o CRB empatar, o Operário vencer, o Operário já passa o CRB, porque passaria no saldo de gols e também passaria no número de vitórias. Então, o Operário teria que contar com um tropeço do CRB ou com um tropeço também do Remo. O Remo perdendo o seu jogo e o Operário vencendo, o Operário também passa o Remo no número de vitórias. Então o Fantasma tá aí querendo entrar no G4, a Chape também pode entrar com o tropeço do CRB, a Chape vencendo, ela pode entrar, mas aí ela teria que contar com o tropeço do Operário também. E aí vem Curitiba, mesma coisa, para entrar, tropeço de todo mundo na frente dele, Avaí tropeço de todo mundo na frente dele, Novo Horizontino tropeço de todo mundo na frente dele, tá? Então são os times que podem entrar no G4. O Cuiabá, ele não tem chance de entrar no G4 por conta dos confrontos diretos que nós teremos aqui nessa rodada, né? Por exemplo, Avaí e Chapecoense se enfrentam, né? Então, o Cuiabá, na verdade, o Cuiabá até pode passar os dois, né? Se der empate. Vamos ver se o Cuiabá pode passar realmente, pode entrar. Vamos lá. O Cuiabá vencendo o seu jogo diante do Vila Nova, ele iria 15 pontos, né? Teria que torcer pro CRB perder. O CRB teria que perder pro Botafogo, ok. O Operário teria que perder de quem? O Operário enfrenta o Amazonas, ok. A Chapecoense teria que empatar com o Avaí, que ele passa os dois. O Curitiba teria que perder do Criciúma, ok. E dá pra entrar sim o Cuiabá, hein, rapaziada. Mas olha só o tanto de coisas que tem que acontecer, né? Novo Horizontino empatar ou perder seu jogo. Avaí e Chapecoense necessariamente tem que ser empate. O Curitiba teria que empatar ou perder por Criciúma. O Operário teria que empatar ou perder o seu jogo. E o CRB teria que necessariamente perder, além, obviamente, do Cuiabá vencer o seu jogo. É possível, mas bastante improvável que o Cuiabá entre na zona de classificação. Atlético Paranaense não tem chance nenhuma. Atlético Paranaense que contratou um novo treinador, Odair Hellmann, gosto muito dele, já treinou meu time, né, o Fluminense. Muito bom treinador.
acho que agora o Atlético Paranaense vai andar, tá? Acertou em cheio a contratação do treinador, acho que o Atlético contratou muito bem. Espero que as coisas mudem agora, porque se não mudar agora, meu irmão, esquece, o Atlético Paranaense não sobe esse ano, mas acho que agora o Atlético vai entrar nos eixos aí, lá pelas próximas rodadas. E disputa contra o rebaixamento, a gente tem o Paysandu tentando sair, o Amazonas tentando sair, o Botafogo e o Volta Redonda. Todos eles têm possibilidade de sair, tá? Obviamente que eles têm que vencer os seus jogos, né? Quem tem jogos em casa, o Amazonas enfrenta o Operário, o Paysandu não, o Paysandu enfrenta o Novo Horizontino fora de casa, o Botafogo enfrenta o CRB em casa e o Volta Redonda visita o Remo fora. Então assim, Volta Redonda e Paysandu tem os jogos mais difíceis. O Botafogo tem um jogo difícil contra um CRB, um time de G4, e o Amazonas também tem um jogo dificílimo. Todos eles têm jogos difíceis, né? O Criciúma enfrenta o Coritiba em casa, também um jogo difícil, né? Assim como o Atlético. Então, o Atlético ele vai enfrentar o Atlético Paranaense fora. Obviamente, cara, pra você sair da zona do rebaixamento aqui, né? Amazonas, Paysandu, Botafogo e Volta Redonda, teria que contar com tropeços de todos eles. Não é uma coisa absurda, todos eles têm jogos difíceis, tá? Todos eles têm jogos difíceis. O Amazonas tem um jogo difícil, o Paysandu, o Botafogo. Então assim, se alguém vence aqui, por exemplo, o Paysandu vence o Novo Horizontino, é possível que Botafogo, Volta Redonda e Criciúma tropecem. Então, Botafogo, Volta Redonda e Atlético tropecem e o Paysandu termine fora. Até o Amazonas vencendo, é possível que Paysandu, Botafogo, Volta Redonda e Atlético tropecem ou Criciúma. Então, qualquer um pode sair da zona de rebaixamento. Então, a gente deve ter mudanças na zona do rebaixamento, apesar de todos eles terem jogos difíceis. Antes da gente falar os favoritos, assim, antes dos favoritos, vou lembrar pra você da KTO, nosso patrocinador do canal, uma casa de apostas muito séria e que tá aí com a Liga do Milhão, meu irmão. A Liga do Milhão é uma competição entre os apostadores que estão cadastrados na KTO e você pode ganhar R$1 milhão em dinheiro vivo. Já falei isso aqui no canal, falo de novo, meu irmão. Como é que você pode participar? Se inscreve na KTO pelo link na descrição, tá? Link tá na descrição, se inscreve lá na KTO e depois coloca assim, participar da Liga do Milhão. É de graça, você já tá concorrendo à Liga do Milhão. Conforme você for acertando apostas, você vai subindo no ranking da Liga do Milhão, mas fique esperto, tá? Quanto maiores forem as odds que você acertar, mais chance de subir no ranking você tem. Todo dia o melhor apostador da Liga do Milhão ganha R$1.000. Todo dia, R$1.000 em apostas, o melhor da Liga do Milhão. Todo mês também os melhores dividem prêmios em dinheiro e os 10 melhores por mês, tá? Os 10 melhores por mês vão para a final da Liga do Milhão, concorrendo por R$1 milhão. Cara, se inscreve aí na KTO, faz o link pela descrição aí, faz a sua inscrição no link da descrição. Lembrando que essa é uma propaganda aí para maiores de 18 anos e você tem que apostar com responsabilidade, cara. Isso é sério, tá? Apostas é só diversão, não é para você ganhar dinheiro e investir. Apostas é para você se divertir. Então, pra gente falar dos favoritos rapidamente aqui, né? Esse jogo entre Goiás e Ferroviária aqui, cara, é um confronto direto, tá? Apesar deles estarem separados por 6 pontos, apesar de eu não acreditar que a Ferroviária vai brigar por acesso, a gente tem que respeitar a Ferroviária. São 6 pontos de diferença, a Ferroviária vencendo, ela diminui para 3 pontos, né? E o Operário vencendo, esquece a Ferroviária, né? Bota ali 9 pontos de vantagem. É um confronto direto pelo acesso. Sim, o Goiás joga em casa, tá 4 jogos invicto. A Ferroviária é um time muito difícil de ser batido, tem apenas uma derrota, é um dos times que menos perdeu, né? Porque só um tá invicto, é o Remo. E alguns times perderam uma partida única, né? CRB, Avaí, Novo Horizontino, Atlético Goianiense e a Ferroviária, né? É um time muito difícil de ser batido. Ele costuma fazer jogos difíceis, jogos duros, inclusive fora de casa também. A Ferroviária tá aí 3 jogos sem perder. Perdeu apenas pro Cuiabá fora de casa e fez um excelente primeiro tempo naquele jogo. Goiás é levemente favorito, mas não descarta um tropeço aqui não. O Goiás tem que entrar muito esperto. Atlético Paranaense, cara. Olha, terceiro jogo contra um time que tá lá embaixo na tabela que o Atlético Paranaense tem que vencer. Apesar da Chapecoense agora ter subido, ela não tava tão alto na tabela quando empatou com o Atlético na Liga Arena. E o Atlético perdeu de 4 pro Botafogo, né? Então agora pega o Atlético, né, que tá aqui na 15ª posição. O Atlético Paranaense tem que vencer a estreia de Odair Hellmann. Acho o Atlético Paranaense favorito, tá, para esse jogo. O Remo talvez seja um dos maiores favoritos da rodada, tá? Apesar da gente olhar aqui pro Volta Redonda, que tem o pior ataque da competição com 3 gols, mas tem uma das melhores defesas com 6 gols. Assim como o Remo, que tem 5 gols, que é a melhor defesa do campeonato. Então, olho nessa defesa do Volta Redonda. É um time que costuma jogar ali no contra-ataque. Tem o Raí em boa fase, o melhor jogador do Volta Redonda, o Raí, que veio da base do Botafogo, né? Mas o Remo é bem favorito para esse jogo aqui. Acredito que o Remo vai vencer. Avaí e Chape, cara, 2 times que estão jogando muito bem, né? Clássico é clássico. E, meu irmão, não sei o que vai rolar nesse clássico até agora, não. Tem que ver escalações desse jogo. A gente vai ver isso em live junto.
a princípio, eu vejo a Chape na frente do Avaí, a princípio, tá? Acho que a Chape tá mais constante que o Avaí tá oscilando muito dentro das partidas, mas a gente tem que ver as escalações. Novo Horizontino e Paysandu. Paysandu tá jogando bem, não tá ganhando de ninguém. O Novo Horizontino não tá jogando tão bem, mas é um time organizado. O Novo Horizontino é o favorito, mas o Paysandu deve ir pra cima nesse jogo aqui do Novo Horizontino. O Paysandu precisa muito, né? Pontuar e fazer gols. Deve jogar no contra-ataque, mas não deve abdicar disso. Amazonas e Operário. O Amazonas está melhorando seu desempenho e tudo mais, mas o Operário está na melhor fase da sua temporada. Acredito que o Operário seja o favorito. Vamos ver se essa eliminação pro Vasco na Copa do Brasil vai afetar o desempenho dos jogadores. Criciúma e Curitiba, cara. Gente, o Curitiba não tem feito bons jogos fora de casa, né? Mas é um jogo que a gente vai ter que ver até onde cada time pode chegar. O Criciúma desesperado precisando vencer e o Curitiba precisando mostrar desempenho, né? O desempenho do Coxa caiu muito nas últimas rodadas. Mesmo quando venceu ali na última rodada do América, não foi assim aquele jogo brilhante do Coxa, né? A princípio eu acho o Criciúma favorito nesse jogo aqui. Botafogo e CRB, pra mim o CRB é o favorito. Cuiabá e Vila Nova, cara, quem é esse Vila Nova que vai entrar em campo? É o Vila Nova do Oba, do Serra Dourada, ou é o Vila Nova que entrou contra o Atlético, contra o Remo, por exemplo, né? Parede tá de volta, né? Todinho ainda deve ficar fora. O Vila joga hoje na Copa do Brasil. Vamos ver como é que vai ser esse jogo. Se vencer, vai chegar super animado, se classificar. Mas a princípio o Cuiabá é favorito pelo desempenho fora de casa do Vila, que tem sido ruim. América e Atlético Goianiense. América invicto em casa desde que nasceu o mundo. América, pra mim, é favorito. Quem você acha que vai ser líder nessa rodada, meu irmão? Comenta aqui embaixo o líder da Série B no final dessa rodada. Vamos ver se você acerta. Se inscreve no canal, deixa a curtida e ativa o sininho para participar das lives, hein? Hoje tem live, hoje à noite tem live, 10 horas da noite. Participa aí da live com a gente. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou.